Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Eu resolvi estar gravando dessa vez simplesmente para tentar sanar uma dúvida em torno dessa questão da origem da expressão Guerra Fria. E o que acontece? Muitos historiadores eles têm uma visão X, Y, Z, né, a respeito da origem da expressão em si. E aí, geralmente, as pessoas têm dúvida, né? De onde é que veio e tal. Será que foi só em 1947, né, que simplesmente a expressão surgiu, não tem nada por trás? Só que aí o que acontece? Né, você vai pesquisando um pouco, na visão de alguns historiadores, essa expressão Guerra Fria, ela, assim, a princípio, ela seria trocada de contexto, mas só que permanece essa ideia de duas superpotências combatendo, digamos assim, porque supostamente ela teria variado, então, dado o contexto, na qual foi utilizada, então, em certos momentos, e aí, então, alguns atribuem a origem da expressão a um indivíduo chamado Dom Juan Manuel, que viveu por volta do século XIV, entre 1282 e 1348, e aí, por volta de meados dessa época, como ele era um escritor espanhol, ele costumava redigir ali várias obras e tal. E dentro das obras dele, obviamente, simplesmente tem essa questão, né, de vincular uma suposta Guerra Fria, aí, portanto, entre o cristianismo como religião e o islamismo. Então, se atribui a ele, tecnicamente, ou possivelmente, talvez, né, a autoria da expressão Guerra Fria, só que aplicada dentro de um contexto religioso, entende? Guerra religiosa entre cristianismo e islamismo. Tá? Então, uma suposta origem da expressão, então, tem que ver aí com esse espanhol, Dom Juan Manuel. E aí, segundo a análise feita, né, por alguns filólogos, então pessoas que trabalham com crítica textual, essas coisas, simplesmente chegaram à conclusão de que possivelmente tivesse errado a tradução, então alguns erros de tradução que enviesaram, né, o uso que ele fez da expressão ali, ou talvez nem seja aquilo. Isso aí, lembrando, século XIV, entendeu? Entre 1282 e 1348. Então é interessante estar vendo justamente esse detalhe. Então, por trás da expressão Guerra Fria, talvez não tenha assim, um consenso geral para dizer que, de fato, né, bateu o martelo, o Dom Juan Manuel tem cunhado isso aí por volta do século XIV. Só que tem que ver, né? Já por volta aí já no início da segunda metade do século XX, aí tem essa ligação, então, agora entre Guerra Fria e a tensão existente no pós-guerra entre as ideologias dominantes. No caso aí, o capitalismo norte-americano, dos Estados Unidos, e a União Soviética, né, o socialismo realmente existente. Então aí, basicamente, propriamente ditas, né, seriam postas, então, como uma criação política e financeira, simplesmente nessa questão de demonstrar essa ideia do não ataque, ou então de alguma coisa velada, inclusive com muita espionagem através das agências de espionagem, né, tanto a CIA, né, quanto a KGB. Então você tem justamente esses elementos, né, que vão estar, de certa forma, tornando o conflito cada vez mais de sorrateiro, digamos assim. Isso porque ataques diretos entre Estados Unidos e União Soviética poderiam ser fatais, né, uma vez que os países são quase vizinhos, né, quando tu olha assim bem dentro do geóide, né, que é esse planeta Terra. E aí é interessante ver a coisa porque, de fato, a expressão aí da conotação moderna, ela é popularizada. Aí foi trazida então pelo financista norte-americano Bernard Baruch, que inclusive era conselheiro do presidente Franklin Delano Roosevelt. Daí vale lembrar então que esse período da Guerra Fria aí, simplesmente ele transcorre até o colapso da União Soviética no final do século XX, 1991. Só que aí então, portanto, você tem aí essa construção, né? Alguns acreditam ali que foi o Dom Juan Manuel, século XIV, entendeu? Essa questão de enviesar, talvez, ou erros de tradução, né, para poder gerar a origem dessa expressão Guerra Fria, só que aplicada num contexto religioso, e a visão moderna, então, da Guerra Fria a partir de Bernard Baruch, né, conselheiro aí do presidente Roosevelt, que vai citar a Guerra Fria, só que aplicando aos Estados Unidos e à União Soviética. Tá? Só que, assim, a popularização mesmo sempre dá por meio dos jornalistas. Né? Alguns acreditam aí que a expressão Guerra Fria tenha se popularizado pelo jornalista e editor Walter Lippmann. Então, Walter Lippmann, após um debate no qual Baruch havia participado ali por volta de 1947, ele simplesmente pega e cunha o termo, então traz essa questão de popularização do termo, não necessariamente ele que criou, né, mas popularizou. Por outro lado, quando você vai assim, para a literatura histórica, no caso do Eric Hobsbawm, no livro Era dos Extremos, ele já vincula a Guerra Fria a uma consequência de fatores políticos, né, fatores que têm que ver com ondas revolucionárias. Inclusive ele fala, né, como veremos, a Guerra Fria que se instalou no mundo após a segunda onda de Revolução Mundial foi uma disputa de pesadelos. Fossem ou não justificados, os medos do Oriente ou Ocidente eram parte da era da Revolução Mundial nascida em outubro de 1917. Mas essa própria era estava, né, para acabar, embora levasse mais de 40 anos para que se pudesse escrever o seu epitáfio. Então ele vai justamente trazer essa questão de que essa expressão Guerra Fria aí, inclusive no caso vinculada aqui, então, essa questão da Revolução.
entendeu? A Revolução Mundial, os aspectos do crescimento do próprio socialismo soviético, né? E tudo com a origem ali na Revolução de Outubro de 1917. Inclusive, continuou falando nessa questão de Guerra Fria, que ela passou então a amplamente designar, né, todo o período da própria Guerra Fria, assim, de 47 a 91, mas todo o período do pós-guerra, em termos assim, de relações internacionais, a partir de 1945, onde você tem aí essas tensas relações, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Lembrando que dentro do período da Guerra Fria, você tem aí pelo menos, se não me engano, uns 4 líderes, né, da União Soviética, que vai incluir o Nikita Khrushchev, que vai começar ali a partir do ano de 1953, né, que acontece a morte do Stalin. O governo dele vai durar até 64. Depois de 64 até 82, né, o Leonid Brezhnev, que vai estar governando a União Soviética. E você tem ainda, no caso, o Mikhail Gorbachev, né, a partir de 1985 até 91, ele que simplesmente vai renunciar e tal, e a União Soviética vai cair. E, por último, ali, o Boris Yeltsin, né, que foi, simplesmente passou-se então a liderança, as armas nucleares e tal. Então você tem justamente essa sucessão, assim, né, de líderes, né, soviéticos. Se bem que o Boris mesmo nem precisava incluir, assim, nesse sentido, né, porque a guerra só vai durar até 91, né, pelo menos de acordo com a história tradicional. Então, assim, é interessante estar vendo esses detalhes. Então, basicamente, assim, resumindo, né, alguns acreditam que a origem da expressão Guerra Fria tenha vindo de Dom Manuel. Outros já acreditam que tem origem aí, né, nesse discurso, né, norte-americano aí do Bernard Baruch, e a popularização feita então pelo jornalista Walter Lippmann, popularização da expressão. E por último, essa questão assim, simplesmente do Hobsbawm está vinculando tudo isso a essa questão então da Revolução Mundial, que obviamente deu origem ali na Revolução de Outubro de 1917. Mas lembrando que então a Guerra Fria, né, pelo menos dentro da história tradicional, tem essa conotação, né, de designar então todo o período pós-guerra, tá, em termos de relações internacionais a partir de 1945. Entendeu? Lembrando que é de 45 a 91. Né? Outros vão apontar de 47 até 91. Então aí vai depender muito da linha histórica, né, do historiador, ele que se está estudando, para poder chegar a uma conclusão. Entende? Mas é normal esse tipo de coisa. Entendeu? Às vezes um historiador tem uma determinada visão, outro tem outra. A questão é simplesmente continuar estudando, né, porque isso daí é de fato fundamental.